Olá, meu nome é Luís Alves e seja muito bem-vindo a mais um episódio do Live Performance TV, o programa de desenvolvimento humano para quem procura transformação para a sua vida. No episódio desta semana eu vou dar continuidade àquilo que são os temas de reflexão e que vão potencializar os resultados do desafio 30 dias para a prosperidade. Se ainda não conhece o desafio, convido a procurar no meu canal do YouTube e nas minhas redes sociais e seguir este desafio que vai permitir abrir a porta da prosperidade em todas as áreas da sua vida. Ok? Então, para não confundir, mais uma vez, eu estou a trazer mais um tema que é muito requisitado, que é de que forma é que os pensamentos criam a nossa realidade. Ou seja, qual é a associação entre um pensamento e aquilo que é o mundo real, aquilo que é a vida que nós vivemos, as experiências que nós passamos na nossa jornada. Okay? Existem muitas explicações científicas que suportam a criação de uma realidade através dos nossos pensamentos. Mas, como eu sei que a maior parte das pessoas tem alguma dificuldade em compreender aquilo que é a explicação científica, e o meu objetivo com o meu trabalho, com o canal, com os livros, não é mostrar que eu tenho grande conhecimento e falar palavras complicadas, mas sim que vocês percebam aquilo realmente que acontece de uma maneira simples, eu vou criar aqui um cenário para vos explicar. Obviamente que este cenário não deve ser levado à letra, ou seja, ele não representa literalmente aquilo que acontece na nossa mente quando estamos a falar de pensamentos e depois a parte de manifestação, ou seja, de realidade. Mas eu vou criar esse cenário para que vocês percebam. Porque as coisas acontecem mais ou menos assim. Mas se vocês perceberem este conceito de uma forma mais simples, vocês conseguem criar menos resistência em relação àquilo que vocês estão a tentar atrair e dessa forma também ter mais fé, mais persistência, mais confiança naquilo que vocês estão a fazer. Ok? Então vamos separar a mente em dois elementos. A nossa mente é composta por consciente e subconsciente. Vamos imaginar, para efeitos deste exemplo, que o nosso consciente é um copo, ok? E o nosso subconsciente é um baú. No nosso subconsciente, ou seja, no nosso baú, nós armazenamos tudo o que são as memórias da nossa vida, desde o momento em que nascemos até o momento em que partimos, ok? E nesse baú também estão armazenados os programas, que são as crenças e os paradigmas, que nós rodamos em piloto automático. Nele estão também armazenados tudo o que são os programas vitais, para que o nosso coração bata, para que os pulmões encham e esvaziem, para que o sangue corra, regeneração celular, toda a parte orgânica do nosso corpo. Ou seja, tudo aquilo que nós não precisamos conscientemente de pensar para que seja feito. E a nossa parte orgânica basicamente acontece sem a nossa interação consciente. Ou seja, dentro desse baú existem programas que fazem com que tudo funcione. E o nosso copo, que é o nosso consciente, é onde acontece o nosso dia-a-dia. Quando nós estamos acordados, porque à noite o consciente não funciona, só funciona o subconsciente, durante o dia é nesse copo que tudo acontece. E é nesse copo também que se faz a magia. Ok? Então vamos imaginar da seguinte forma. Nós acordamos. E nesse copo está uma gota d'água. Todo o conteúdo que estiver dentro do copo e que eu vou falar vão ser pensamentos. Ok? E vocês perguntam, Luís, porquê é que o dia começa e eu já tenho uma gota d'água se o meu subconsciente foi a única coisa que esteve a trabalhar durante a noite e o consciente esteve parado? Porquê é que fica essa gota d'água? Vamos imaginar o seguinte. Tudo aquilo que nós armazenamos no nosso copo, ou seja, no nosso consciente ao longo do dia, à noite é depositado ou despejado para dentro do baú, ou seja, para o nosso subconsciente. Mas da mesma forma como quando nós lavamos a louça, fica sempre algumas gotas de água, ok? Nós temos que pôr para escorrer, para secar na totalidade, o nosso consciente também fica com algumas gotas de água. E essas gotas de água normalmente são na mesma sintonia do pensamento que nós tivemos antes de dormir. Ou seja, se nós estávamos a pensar numa coisa antes de adormecer, essa vai ser a primeira coisa, porque ainda está algum vestígio, algumas gotas desse copo lavado no dia seguinte quando acordamos. Ok? Pela lei da atração, todas as partículas, tenham elas uma carga positiva ou negativa, atraem outras na mesma carga. Então significa que nós acordamos e temos uma gota d'água. Essa gota d'água, pela lei da atração e pelas leis da física, vai atrair outra gota d'água. E outra, e outra, e outra, e outra, e outra. E ao longo do dia, um pensamento atrai outro pensamento na mesma vibração, outro pensamento na mesma vibração. Então a primeira manifestação que ocorre é dentro do copo. Ou seja, é pessoal, é só nossa. Não acontece ainda no mundo real. Acontece só na nossa parte mental, física e espiritual. Ok? Então, vamos pensar que se nós não tivermos nenhuma interação, ou seja, se deixarmos a nossa mente fluir ao longo do dia de pensamentos, o nosso copo tem capacidade para armazenar todos os pensamentos de um dia. Então significa que nada acontece no mundo exterior. Apenas acontece dentro de nós. Vamos supor que nós temos pensamentos negativos, mas estão
de acordo com aquilo que é a capacidade do nosso copo. Então a única coisa que vamos sentir é mal-estar, vamos ter emoções negativas, mas não há nada no mundo real que projete ou que seja equivalente a isso. Enquanto estiver dentro da nossa capacidade de levar água, ou seja, pensamentos, dentro do nosso copo, não há qualquer tipo de manifestação a não ser no nosso próprio corpo, ou seja, uma manifestação orgânica e emocional. Ok? Mas também existe um entendimento, se vocês seguem os meus vídeos e já leram Livros Sem Limites, sempre que nós nos focamos num determinado pensamento, nós estamos a expandi-lo. Então, se por normas ou pelas leis da física, essa partícula, essa gota d'água, quando nós acordamos que é um pensamento, já atraiu outra gota d'água e outra, e outra, e outra, e outra, até encher o copo ao final do dia, que depois é depositado ou esvaziado no baú e volta outra vez a encher no dia seguinte, quando nós focamos nesse pensamento, seja ele positivo ou negativo, nós vamos criar uma expansão. Vamos imaginar que o crescimento ou o processo de atração de pensamentos semelhantes vai ser duplicado. Ou seja, o nosso copo, eventualmente, a meio do dia já vai estar cheio. Ok? Mas quando nós estamos a dar esse foco e estamos a expandir, imediatamente há uma reação emocional. E eu já expliquei várias vezes que a parte das emoções é a parte talvez mais importante no processo de manifestação dos nossos desejos. Porque as nossas emoções, em vez de duplicar, vão quintuplicar, ou seja, multiplicar por 5 a expansão do pensamento. E o que é que vai acontecer? O pensamento vai estar depositado no copo, que é o líquido ou uma água, não é? E vai começar a jorrar ou a transbordar fora do copo. E no momento em que o pensamento ou a carga dos pensamentos começa a cair fora do copo, nesse momento começa a acontecer alguma coisa no mundo exterior. Ou seja, já não é só no nosso corpo, nas nossas emoções ou na nossa parte espiritual. Ele projeta-se no mundo real. E isto pode acontecer, muitas pessoas dizem assim, ok Luís, mas vai demorar até encher o copo. Isso depende também da capacidade de cada um. Por isso é que se diz que algumas pessoas têm maior capacidade para suportar ou aguentar determinadas coisas que outras. Tem a ver com a expansão da mente. E quando nós estamos a investir no nosso desenvolvimento pessoal, nós estamos a aumentar o tamanho do nosso copo. Ok? Portanto, há pessoas que conseguem gerir mais facilmente aquilo que acontece dentro delas. Mas quando nós projetamos para o universo, quando nós nos focamos no pensamento e quando nós aplicamos as nossas emoções, quase de imediato o copo transborda. É quase como se nós colocássemos alguma coisa que faz uma efervescência e a espuma começa a sair por fora. Entendem? É exatamente a mesma coisa. Então significa que se nós tivermos um pensamento negativo e nos focarmos nesse pensamento negativo, nós vamos duplicar a quantidade de pensamentos negativos que são atraídos até ao pensamento original. Ou seja, o copo vai enchendo, enchendo, enchendo com o dobro da velocidade normal. Mas se nós aplicarmos as nossas emoções, começarmos a sentir desconforto, começarmos a ficar revoltados porque é um pensamento negativo, nós multiplicamos por 5 essa velocidade. Então vai transbordar muito rápido. Por isso, quando acordamos, por exemplo, imaginemos que acordamos com má disposição, dormimos numa posição incorreta durante a noite e estamos desconfortáveis, não é? E mal levantamos da cama, batemos, por exemplo, com o pé na mesa de cabeceira. Isto foi porque nós estávamos focados naquilo que era o mal-estar de uma má posição durante a noite, não é? E imediatamente ao nos focarmos nisso e ao aplicarmos a emoção do mal-estar, nós fizemos com que transbordasse fora do nosso copo essa água, que são os pensamentos. E imediatamente acontece uma manifestação no mundo real. Eu bato com o pé na mesa de cabeceira. Ok? Depois, se eu continuar a focar-me e a aplicar as minhas emoções naquilo que é o conteúdo que está dentro do meu copo de água, ou seja, nos meus pensamentos, eu, por exemplo, vou tomar o café da manhã ou o pequeno almoço para quem está na Europa e parto um prato, quebro um prato. Então, isso vai desenrolando uma série de acontecimentos no mundo exterior. Porquê? Porque quando eu me foco nesse conteúdo do meu copo, ou seja, no conteúdo dos meus pensamentos, eu estou a duplicar o crescimento do copo, ok? Portanto, a aumentar, a duplicar o processo de atração de mais pensamentos na mesma sintonia, mas quando eu aplico as minhas emoções, eu estou a multiplicar por 5, ok? É mais ou menos assim que a coisa funciona. Então, o segredo aqui está, se nós queremos co-criar a nossa realidade de uma forma consciente, nós devemos estar focados, que nós duplicamos com o nosso foco a capacidade do nosso copo encher, não é? E aplicar as nossas emoções, mas naquilo que nós queremos. Então, sempre que nós estamos, por exemplo, a reclamar de alguma coisa e estamos a empenhar o nosso foco, estamos a focar-nos nisso, que é o que nos desagrada, ou seja, aquilo que nós não queremos, que está em desarmonia com os nossos desejos, nós estamos a duplicar o seu poder de atração de pensamentos semelhantes. E quando nós ficamos revoltados e começamos a interagir fisicamente e aplicamos o nosso sistema emocional, nós multiplicamos por 5. Portanto,
o que nós devemos fazer para projetar para o universo e para viver na vida real uma realidade que nós desejamos é nós estarmos com o nosso copo cheio de líquido, ou seja, pensamentos daquilo que nós queremos, não daquilo que nós não queremos. Por isso é que tantas pessoas têm dificuldade em atrair aquilo que querem, porque só estão focadas e aplicando as emoções, eles aumentam ainda por 5 essa multiplicação, não é? Naquilo que elas não querem. Por isso é que eu no Livros Sem Limites digo, ok, eu agora sei o que não quero, mas vou imediatamente converter isso noutra coisa. Então o que é que eu quero? A pergunta que eu devo fazer. E quando eu me foco naquilo que eu quero, eu imediatamente vou começar a multiplicar os pensamentos positivos. E depois eu aplico as minhas emoções, eu sinto que aquilo já é uma realidade. Então multiplico por 5. E a partir daí, obviamente, começam a acontecer coisas à minha volta. Por isso é que é tão importante nós utilizarmos as nossas emoções e o nosso foco para projetarmos aquilo que desejamos. Se nós deixarmos a nossa mente fluir, o copo vai encher, mas não vai transbordar. A única coisa que acontece é uma reação física. Desconforto ou bem-estar. Depende do teor dos pensamentos. Portanto, imaginemos que nós temos o nosso copo com metade cheio de pensamentos negativos. No momento em que nós colocamos pensamentos positivos, ele vai começando a secar o que já existia, não é? Porque ele só pode existir uma coisa ou outra. Nós só conseguimos ter um tipo de pensamento de uma vez. Então é quase como se nós secássemos o copo rapidamente, porque mudamos a nossa vibração e começamos a encher com uma coisa mais saudável. Não é? Não se misturam. É como se fosse água e azeite. Pensamentos positivos e negativos. Eles não se misturam. Ok? Então, meu amigo, a relação entre pensamentos e realidade acontece em duas vertentes. Na primeira, aquela que é nossa, pessoal, no nosso corpo, no nosso organismo, que acontece dentro do copo. Enquanto estiver dentro do copo, nada acontece no mundo exterior, apenas acontece dentro de nós. Mas no momento em que nós nos focamos, nós duplicamos o conteúdo do nosso copo. E, eventualmente, ele vai transbordar a meio do dia, por exemplo, não é? Ele estaria a 50%. Se nós deixássemos fluir e nós, ao duplicarmos, a meio do dia ele já vai estar cheio, então vai começar a transbordar. Mas se nós aplicarmos as nossas emoções, nós multiplicamos por 5. Ou seja, só quando o copo transborda é que nós estamos a emitir para o universo aquilo que nós desejamos. Será que fez sentido esta explicação? É que, tal como eu lhe disse, ela não pode ser levada à letra, portanto não é literal, mas eu acho que esta é uma maneira simples de vocês perceberem. O copo chega ao fim do dia e é despejado no baú. Então aí ficam armazenadas tudo aquilo que nós pensamos. Mas tudo aquilo que transbordou já foi projetado para o universo e já está em processo de atração. A partir do momento em que sai do nosso copo e que já não faz parte da nossa responsabilidade, começam a acontecer coisas à nossa volta que vão potencializar a manifestação do nosso desejo. Alguma vez tinha pensado na relação entre pensamentos e realidade desta maneira? Será que esta explicação, este exemplo, este cenário que eu criei conseguiu esclarecer as suas dúvidas? Partilhe a sua experiência nos comentários, ela é muito importante para mim. Se ainda não subscreveu o canal, convido para fazer hoje. E se gostou deste vídeo, não se esqueça de curtir e partilhá-lo com os seus amigos, familiares e colegas de trabalho. Espero que se junte também nas redes sociais a mim, Facebook, Twitter, LinkedIn e Instagram. Muito obrigado pelo tempo que despendeu a ver este episódio. Muito obrigado pelo seu contínuo carinho nos comentários do YouTube. Um forte abraço e até para a semana.